Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, nos alegramos em Ti e juntos Te invocamos neste lugar. Venha o Teu reino, ajuda-nos, Senhor, a discernir os Seus caminhos. Queremos poder andar Contigo, ajuda-nos, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, declarando que a nossa suficiência vem do Senhor, as nossas expectativas não estão em homem algum, mas estão em Ti, no nome de Jesus, amém. Eu gostaria, bem brevemente, compartilhar com você, palavra bem simples, né? Puxa vida, tem sido aqui um tempo de tanta revelação, né? Eu já estou assim tão impactado com tanta coisa que eu tenho ouvido aqui, mas eu quero dividir com você uma meditação, uma palavra bem simples. Eu gostaria de falar um pouco sobre identidade e anonimato. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha. Um dos versículos que, desde quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, mais impactaram a minha vida, Salmo 103:7, quando o salmista fala assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos dos homens. E eu comecei a entender, eu pude entender isso um pouco cedo, a diferença entre você conhecer os caminhos de Deus, e obviamente só tem uma maneira de andarmos com Deus. A Bíblia fala de homens que andaram com Deus, mulheres que andaram com Deus, que andam com Deus, não é? E talvez a maneira mais prática de você andar com Deus é essa, é você conhecer os caminhos deles. Não tem como você andar com Deus sem conhecer os caminhos de Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com o Senhor. E obviamente que isso fala de um processo, realmente, o processo é uma lei. Então a Bíblia fala que Moisés conheceu os caminhos de Deus, o povo conheceu apenas os feitos. E obviamente que os feitos de Deus, eles são maravilhosos, eles são empolgantes, eles são impressionantes. Quando você vê um feito, um milagre, uma coisa assim, realmente impressiona, é algo que causa impacto. Mas, na verdade, quando a gente pensa assim, em termos de consistência, de eternidade, o que mais faz diferença é conhecermos os seus caminhos. É interessante que aquela geração que viu os feitos de Deus, por incrível que pareça, aquela geração, infelizmente, acabou morrendo no deserto. Eles não entraram na terra da promessa, mas a Bíblia fala: Moisés conheceu os seus caminhos. Eu tive uma experiência assim, que nesse sentido marcou muito a minha vida. Foi também bem no início da minha caminhada. E eu lembro que nós estávamos num, que a gente chama assim, um impacto de evangelismo. Era um impacto de evangelismo lá em Blumenau, na Oktoberfest, um local lá chamado Proeb, onde acontece essa festa, né, festa da cerveja e tal. E estávamos lá dentro com uma equipe de pessoas, isso em outubro de 1987, talvez alguns aqui nem eram nascidos. E estávamos lá num tempo tremendo, Deus fazendo coisas tremendas naquele evangelismo. E eu fui abordar uma senhora, sabe aquelas, assim, às vezes Deus faz umas armadilhas para a gente, né? Você pensa que você vai evangelizar a pessoa e de repente a pessoa que te evangeliza, né? E eu abordei essa senhora, e eu me lembro que eu fui assim um pouco direto com ela, porque ela estava assistindo algumas pantomimas que a gente estava apresentando e tal. Falou: olha, a senhora já conhece a Jesus? E quando eu perguntei isso para ela, eu me lembro
Foi uma experiência tão forte, gente, que até hoje, eu me lembro assim de detalhes do que aconteceu ali de uma forma muito vívida. Então, quando eu fiz essa pergunta se ela conhecia Jesus, os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela falou assim, já com a voz meio embargada: eu conheço Jesus. E então, quando eu olhei um pouco melhor para o seu rosto, eu assim tomei um certo susto, porque eu percebi que ela não tinha o maxilar, esse osso do maxilar inferior, ela não tinha esse osso. E então o rosto dela, né, um pouco disforme. E ela então me explicando, ela começou a contar o que tinha acontecido. Há 6 meses atrás ela tinha sofrido um acidente horrível. Quando ela chegou no hospital, foi socorrida, levada para o hospital, ela chegou literalmente assim, à beira da morte. E os médicos falaram lá para os parentes dela: olha, ela tem que passar por uma cirurgia extremamente perigosa, não é? Se ela passar por essa cirurgia, ela tem aí talvez 3, 4% de sobreviver, mas também se ela não passar pela cirurgia, também é isso, 3, 4% de chance de sobreviver ao acidente. E nessa cirurgia que ela estava passando, isso ela me contando, ela se viu de repente num lugar muito lindo, como se fosse assim um campo. E quando ela olha, ao lado dela está Jesus em pessoa. E quando ela olha, ela assim, não tinha nenhum contato com o Evangelho, mas ela sabia que aquela pessoa era Jesus. E Jesus então se dirigiu a ela e apontou para um local, e havia assim 2 caminhos, uma entrada muito estreita, que era até difícil de se observar, e uma entrada muito clara, muito fácil. E Jesus então perguntou para ela, se ela me contando, olha, chamou ela pelo nome e falou: qual desses 2 caminhos, Jesus está falando com ela de caminhos, qual desses 2 caminhos você quer? E ela, na sinceridade dela, falou: Senhor, não sei. E Jesus falou: está vendo? Esse caminho aqui é um caminho muito estreito, mas ele é suave. Esse outro caminho é um caminho largo, mas ele é pesado. E Jesus só falou isso com ela. Ela estava tendo uma experiência. Ela entendeu que Jesus estava dando uma dica para ela. Os 2 caminhos tinham vantagens e desvantagens. Um era largo, porém pesado, o outro era estreito, mas obedecendo a dica que Jesus havia dado. E ela começou a descrever aquela experiência que ela foi andando por esse caminho muito apertado, e haviam espinhos no chão, e ela andou, nessa experiência que ela estava tendo, andou por um longo tempo nesse caminho, até que ela chegou num local. É difícil às vezes a pessoa descrever assim, uma experiência espiritual que ela estava tendo, mas chegou nesse local exausta, e um ser, uma pessoa, provavelmente um anjo,
trouxe para ela uma fruta que ela nunca tinha visto na vida, e colocou essa fruta na boca, e essa fruta dissolveu e revitalizou o ser dela de uma maneira assim incrível. E de repente, quando ela se dá conta, ela está retornando da cirurgia. E quando ela acorda dessa cirurgia, ela começa a perceber a situação que ela estava, inclusive sentindo dores horríveis, fortíssimas. E quando ela olha, ela me contando, olha assim à direita, do lado da cama dela, Jesus em pessoa. E ela então olha para Jesus e fala: Senhor, me leva para aquele lugar onde eu estava. E Jesus só fazia com a cabeça assim: não. Me leva, Senhor. Ele falou: estou sofrendo muito, eu tenho muita dor. E Jesus falou com ela: olha, eu vou levar toda a sua dor comigo. E de repente, Jesus desapareceu daquele quarto. Ela falou: olha, eu tive toda a minha recuperação sem nenhuma dor. E essa mulher foi me contando tudo isso, e aquilo me impactou tanto que eu comecei assim a perceber a importância de entender os caminhos de Deus. Foi quando eu me converti realmente a essa ideia que de repente você pode, vamos dizer assim, estar levando a sua vida espiritual apenas sendo embalado, impulsionado, empolgado pelos feitos de Deus, mas sem discernir os seus caminhos. E eu comecei, inclusive, estudar sobre os caminhos de Deus. Um dos livros que eu quero ainda lançar é esse, porque é interessante como os caminhos de Deus são escondidos. A Bíblia fala, inclusive, sobre o esconderijo de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É interessante como alguns caminhos de Deus são paradoxais, não é? Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre o direito de renúncia, outra a autoridade da submissão, outra andando na fraqueza. São caminhos paradoxais. No reino de Deus parece que as coisas funcionam de maneira invertida. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre isso, bem rapidamente, sobre identidade e anonimato, o poder do anonimato. Nesse tempo que todo mundo busca visibilidade, fama, selfies, autopromoção, nós não podemos nos esquecer desse princípio, desse caminho, por incrível que pareça, que é o anonimato. Eu faço parte de uma organização missionária, talvez alguns já ouviram falar, Jocum, Jovens com a Missão. E a Jocum é um ministério essencialmente apostólico. E ministério apostólico, obviamente, por definição, lida fundamentalmente com o pioneirismo. E quando você fala em pioneirismo, realmente pioneirismo não tem visibilidade. São pessoas que não têm visibilidade. E eu tenho, assim, estado diretamente em contato com tantas histórias, assim, de pessoas que se envolvem com o ministério apostólico, missionário, tanta gente que, apesar de não ter visibilidade, tem um ministério impactante. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente cria aquela expectativa que para a gente ter
um impacto e realmente cumprir plenamente o propósito de Deus, a gente precisa de ser um showman, um astro, uma estrela. Mas honestamente, as experiências mais impactantes que eu já tive foi exatamente num contexto de anonimato. Eu não sei em relação a você, mas é impressionante. Seria bom se a gente até tivesse tempo para ouvir algumas histórias aqui de pessoas que estão iniciando, por exemplo. Perguntar quantos tem uma igreja com menos de 50 membros, quantos estão começando uma igreja agora, talvez você tenha 30 membros só lá na sua igreja, mas de repente Deus está fazendo coisas tão tremendas, tão poderosas. E às vezes o poder de Deus, nós vamos dizer, se manifesta ainda mais, porque nós estamos realmente libertos dessa tal da vanglória. Porque quando você começa a ter muita visibilidade, pode entrar muita vaidade, e aí a gente acaba estragando tudo. Então, se tem um caminho de Deus que realmente é tremendamente importante, esse caminho do anonimato. Como eu disse, eu tenho estado em contato com algumas histórias assim muito tremendas. Um dos meus assim grandes amigos, honestamente, essa pessoa, apesar de eu ter discipulado ele no início da sua conversão, isso também coisa de muito tempo atrás, mas foi uma das pessoas que mais me inspiraram. Uma pessoa que teve uma história curta, mas impactante. Esse cara chamado Marcos Azolim, um curitibano, professor de educação física. Eu lembro, a gente tinha recém-chegado lá em Curitiba, chamava ele de Marcão. E esse cara teve uma conversão tão radical, tão radical. Ele foi a primeira pessoa de várias gerações na família dele que se converteram, mas pensa num cara que se converteu para valer. E realmente ele tinha um chamado missionário extremamente forte, e foi um dos grandes pioneiros da Jocum em Angola. Quando essa equipe liderada pelo Marcão foi para Angola, o país estava em plena guerra. A primeira vez que eu tive em Angola, inclusive fui lá visitá-los, a convite dele, fui ministrar nas escolas que eles estavam fazendo. Eu me deparei ali com uma equipe missionária enfrentando situações, gente, eu não sei se você já esteve em algum país em guerra, mas é uma coisa assim um pouco difícil de descrever. Assim, nível de dificuldade, de miséria, não é? Porque uma guerra civil, não é? De repente você não tem suprimento, não tem mercado, não tem nada, a vida não vale um centavo. E aquela equipe enfrentando vários tipos, às vezes, de enfermidades, como malária para eles era como gripe. A gente dormia lá ao som de tiros, e eles enfrentando situações assim tão difíceis, honestamente, e quando eu olhava para eles, são esses paradoxos, porque eles tinham um sentimento assim de contentamento tão tremendo, eles estavam tão seguros, tão realizados no que eles estavam fazendo, que eu falava assim, cara, como é que pode isso? E enfrentando aquilo tudo, eu comecei até a me questionar, falei, rapaz, será que eu sou crente mesmo? Quando eu olhava o que aquela turma estava enfrentando ali. E eles desenvolveram um trabalho tão tremendo, não só entre refugiados de guerra, famílias despedaçadas, mutilados de guerra, porque as minas cubanas eram projetadas, não era para matar, mas para só arrancar a perna do sujeito, porque em vez de tirar um, tira 3 da guerra, e também alcançando povos
em Angola, que nunca haviam sido alcançados, como os muquandos, os mucubais, povos que nunca tinham tido o mínimo de contato com o Evangelho. Eles estavam fazendo uma obra tremenda. Bom, resumindo a história, de repente, inclusive trabalhamos com alguns impactos de evangelismo lá, foi algo que realmente, pensa numa equipe que impactou a nação, foi essa equipe. Mas de repente, Marcos Azolim acaba falecendo num acidente de carro. De uma hora para outra ele morreu, e vindo da África do Sul, ele morre num acidente. E, puxa vida, a gente ficou assim, todo mundo ficou meio sem entender, não é? Era um cara alto, professor de educação física, cheio de saúde, 39 anos de idade. A gente fala assim, puxa vida, como que um cara desse morre alcançando os povos não alcançados, inclusive vários projetos para inclusive alcançar outros povos, outras tribos, outras nações, o cara fazendo uma obra indescritível para Deus. Como que um cara desse morre? A gente ficou, né, puxa vida. Inclusive, eu tive o privilégio de pregar num culto que nós fizemos para toda a família dele. Nesse culto eu fiz um apelo, todos os familiares aceitaram Jesus. Mas ficou essa pergunta no ar: por que, Senhor? Né? Aquela coisa, o grão de trigo, de repente, se não morre, fica só, mas quando morre dá muito fruto. O curioso é que, exatamente um ano depois da morte do Marcão, do Marcos Azolim, um ano depois, no mesmo dia que ele havia morrido, exatamente no mesmo dia, morre um homem em Angola chamado Jonas Savimbi, que era o líder da guerrilha, da UNITA, o homem forte da guerra, o homem que havia nutrido e sustentado uma guerra civil por quase 30 anos. Eu falei, Senhor, eu não sei se é muita coincidência, no mesmo dia que o Marcão havia morrido, um ano depois, Jonas Savimbi morre e a guerra acaba em Angola. Acabou a guerra. E eu me lembro que orando, ouvindo a Deus, eu lembro que o Espírito Santo falou isso comigo: o sangue dos apóstolos como semente da redenção de uma nação. Um anônimo. Marcos Azolim, simplesmente uma pessoa anônima, desconhecida, totalmente desconhecido. É interessante porque a identidade, ela amadurece no seminário do anonimato. É muito importante a gente saber conviver com essa questão do anonimato. Como eu disse, a agenda do reino de Deus é uma agenda totalmente diferente da agenda do mundo. Os caminhos de Deus são paradoxais, são verdades aparentemente contraditórias. No reino de Deus, né, a gente ouvindo, inclusive muitas pessoas falando aqui nessa conferência, a gente vê essa agenda do sofrimento, não é? Que são o que eu chamo as bênçãos estranhas. A gente vê muitos testemunhos aqui de pessoas que passaram por momentos dolorosos, difíceis. Crescer dói. Você não vê um testemunho impactante sem que haja sofrimento. A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Curioso isso.
O reino de Deus também, você vê essa agenda da misericórdia, não do egoísmo, mas olhar para as misérias dos outros pensando nas nossas próprias misérias. A nossa provisão tem muito a ver com o exercício da misericórdia, da oferta, do perdão. O reino de Deus funciona assim, como também essa agenda da vida interior, não da vida aparente. Isso envolve o tempo e o poder do anonimato. A glória de Deus. Então as nossas atitudes não têm a ver com as pessoas, mas têm a ver com Deus. O que mais pesa realmente não são assim as pessoas, mas é o que Deus pensa de nós, de fato. Então o anonimato, ele produz uma atmosfera, um ambiente espiritual, onde o nosso relacionamento com Deus, ele vai se aprofundando sem a interferência do temor humano. Aquelas coisas que nós fazemos simplesmente por temor humano. Nada contra a propaganda, não é? Principalmente quando ela é coerente. Mas o que a gente observa é que o problema é que muita gente está lutando por visibilidade com uma identidade em crise. E isso pode se transformar realmente num aborto do propósito de Deus. Porque quando você não tem uma identidade bem formada, bem resolvida, e nem sempre isso é uma coisa simples, porque essa luta pela identidade, essa busca pela identidade começa na nossa adolescência. Uma das primeiras coisas que você sabe que a criança está entrando na adolescência é exatamente isso, ela começa a reclamar a sua individualidade. E isso, gente, é um apelo totalmente legítimo. Definitivamente as mães não podem continuar pensando que aquele filho é uma extensão dela, mas é um ser à parte, e que precisa de desenvolver a sua identidade. Quando a sua identidade não está formada, a fama torna-se uma inimiga. Porque se você começa a ter uma projeção muito grande, sem saber, na verdade, quem você é, com certeza isso vai conspirar contra você mesmo, é um processo de autossabotagem. Então, só bem rapidamente aqui, alguns sintomas dessa crise de identidade. Como a gente saber, não é, uma certa radiografia de uma identidade ainda não definida, não formada, não é? Então, algumas características, aliás, 6 características bem rápidas, deixa eu pontuar aqui. Primeira coisa é insegurança crônica, uma insegurança existencial. Isso tem muito a ver com as nossas áreas feridas. Nós temos atualmente o que eu chamo essa síndrome da infância desprotegida. É impressionante hoje como essa nova geração está vulnerável por causa da epidemia de famílias fragmentadas. Então é muito comum a gente ouvir histórias assim, de como as pessoas estão vulneráveis, desprotegidas na sua infância, porque de repente não teve o pai, e quando perde o pai acaba perdendo a mãe também, porque ela tem que se desdobrar e tal, não é? Aí vem os abusos, vem realmente o sofrimento emocional, mental, mas a forma como você lida com as feridas vai determinar se você acredita mais na mentira ou na verdade. O nosso sistema de crenças tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com as nossas feridas. Então, das rejeições nascem as feridas, das feridas nascem os argumentos, dos argumentos vem uma conduta, da conduta vem um estereótipo, e do estereótipo nós estabelecemos uma cultura, onde nós vivemos nela. Então, essa primeira característica de uma identidade em crise, essa insegurança.
uma insegurança existencial. A segunda característica é a autoafirmação, a necessidade de provar para os outros o que somos, demonstra que ainda não somos o que achamos que somos. Quando você tem a necessidade emocional de provar para os outros que somos alguma coisa, porque ainda não somos. A terceira característica é o controle, essa luta por posição, competição, ao invés de cooperação. Então daí vem cobiça, ostentação, egocentrismo, ambição, apreço de desrespeito. Quem tenta controlar tudo acaba prisioneiro de si mesmo. Quando você vê aquela pessoa que quer centralizar e controlar, viver a vida dos outros no lugar deles, todo manipulador se torna refém desse controle. A quarta característica de uma identidade em crise é a dissimulação. A pessoa dissimulada, ela não se revela porque as suas obras são reprováveis. Então é esse fracasso em desenvolver o caráter. A construção de uma identidade livre nunca está desassociada de um caráter forte. Não tem como você ter uma identidade livre sem desenvolver caráter forte. E a dissimulação é isso. Você tem uma personalidade encoberta, você vive do jogo das aparências, truques, espertezas, tentando manipular aceitação, respeito. A quinta característica de uma identidade em crise são problemas com a imoralidade, porque a base da identidade é a sexualidade. Eu acho muito interessante, em Eclesiastes tem um provérbio que fala assim: cova profunda é a mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. É interessante que, normalmente, muitos problemas com a imoralidade, eles são exatamente consequência de alguém que está tirando Deus do sério. Um adultério, no contexto da vida cristã, mostra o nível de desproteção e inconsistência espiritual que a pessoa chegou. E às vezes é uma maneira só de toda aquela dissimulação vir à tona. E a sexta característica de uma identidade em crise é uma intimidade irresponsável. Tipo assim, nós vamos à igreja, cantamos, ouvimos mensagens poderosas, cumprimos todo o ritual evangélico, mas isso não nos desafia às mudanças que nós precisamos de sofrer. Por mais que aquela mensagem foi cortante, impactante, não faz efeito. A consciência cristã não tolera esse distanciamento entre a teoria e a prática. Exige coerência ou arrependimento, jamais a hipocrisia. Obviamente Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura, Deus não espera nem de mim nem de você uma perfeição, mas coerência Ele espera. Então, deixa eu só, bem rapidamente, pontuar algumas coisas aqui sobre a importância do anonimato, nesse processo, de lidar com a nossa identidade. Eu não sei se você já percebeu, mas o anonimato é famoso na Bíblia. Você vai ver muitos anônimos na Bíblia. Isso é empolgante, porque nem eu nem você precisamos de ser uma estrela. Entende? Com certeza, obviamente, acaba, porque isso também é uma lei, que tudo aquilo que foi feito às escondidas vai ser apregoado dos telhados. Isso serve, não é só para coisas ruins, mas também para as coisas boas, porque mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão ganhar visibilidade.
Mas o anonimato é quando as pessoas não sabem o seu nome, mas sabem o que você fez. É esse ingrediente da identidade apostólica. Eu gosto como Paulo apresenta esse aspecto das credenciais apostólicas. Ele fala assim, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. É impressionante a quantidade de pessoas que tiveram atitudes, que eu diria assim, expressivas, mas que a Bíblia nem ao menos menciona o nome. E nesse quesito, as mulheres ganham dos homens. O que eu quero dizer é que você, como mulher, você é muito mais uma arma secreta do reino de Deus do que os homens. Você é uma arma secreta. O conceito de anônimo aqui, obviamente, que eu quero trabalhar é autor desconhecido, não é negligente desconhecido. A palavra autoridade vem de autor, do autor, aquele que é legítimo criador, alguém comprometido, empenhado com um propósito de vida. Então, quando pessoas agem anonimamente, isso revela algumas verdades. Ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que Deus pode engrandecer o nome de uma pessoa, como ele fez com Josué, Deus chegou para Josué e falou assim: Josué, eu vou engrandecer o seu nome entre as nações, eu vou fazer o seu marketing. Deus pode fazer isso, mas também ele exalta o valor do anonimato. Pessoas desconhecidas que protagonizaram grandes milagres. Quantos se lembram da mulher samaritana? Quem sabe o nome dela? Ou o rapaz que doou os pães e os peixes, a gente vendo aqui a palavra do Cláudio Duarte sobre esse menino lá com os pães, não é? Que coisa incrível! Os 2 espias de Josué, a escrava de Naamã, quando a sua atitude, o seu caráter, a sua missão, a sua resposta fica acima da média. Como é que Deus espera que você surpreenda a sua geração? É quando as pessoas não sabem o seu nome, mas sabem que você fez a diferença, que você matou o gigante que ninguém ousou enfrentar, nem ao menos sabe o seu nome. É bom porque aí não tem espaço para vanglória. Como diz o salmista, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Segunda coisa que eu quero falar, bem rápido, a identidade é forjada no anonimato. Anonimato é a escola da identidade. Gente, reconhecimento é importante, amém? Reconhecimento é importante. Mas a concupiscência de reconhecimento é imatura e doentia. Se você é uma pessoa que tenta manipular o reconhecimento, so sorry, mas você está doente. Tem algo não resolvido. O problema é que as pessoas gostam de fama, mas não querem passar pela escola do anonimato. E esse é um exercício de piedade fundamental, uma vida pautada no temor de Deus. Não é o que as pessoas estão pensando de nós, não é a imagem que nós estamos projetando para elas, mas é o que Deus pensa de nós. Não saiba a mão direita o que a esquerda está fazendo, não seja a sua boca que te louve, mas do estrangeiro. Quanto mais você aprende a viver no anonimato, mais a glória de Deus se manifesta. E você sabe que as pessoas, que tem pessoas que são famosas, mas são consistentes, e que por incrível que pareça, as experiências mais poderosas delas são anônimas. Porque isso não depende muito de ter fama ou não ter fama. Isso é um princípio, é um caminho. É andar com Deus.
Quanto mais anônimo, mais poderoso. É uma lei, é um processo de vida. Como eu disse, o maior inimigo da manifestação de Deus é a vanglória humana. Em muitas situações, Deus precisa de contar com o nosso anonimato. A vanglória coloca muita coisa a perder. É interessante quando a gente olha para a própria vida de Jesus, como que Jesus continha o engrandecimento da fama. Quanto mais ele tentava conter a sua fama, mais ela se espalhava. Inclusive, tem momentos que Jesus chegou a proibir os discípulos em relação a ficar contando as coisas que ele estava fazendo. Olha, não fala para ninguém, não fala, ele proibia. Seus irmãos queriam que ele desse um show de milagres em Jerusalém, mas ele recusou ir com eles. Quiseram até fazer de Jesus rei. Mas a Bíblia fala assim: não contentará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Uma coisa tão incrível, que quando Jesus foi ser preso, as pessoas não sabiam quem ele era. Precisou de alguém para identificá-lo. Precisou de Judas beijar sua face para identificar: este aqui que tem que ser preso. Porque ele conhecia esse princípio. Anonimato. É o Filho de Deus. O reino de Deus se estabelece anonimamente. O mundo espiritual é anônimo, invisível. O reino de Deus não vem com aparência exterior, está dentro de nós. Lucas 17, 23, Jesus disse assim: vos dirão, ei-lo ali, ou lá está, não vades nem os cigais. O governo de Deus é de dentro para fora. Ele só se estabelece com a rendição da nossa vontade. Não se iluda com as aparências. O verdadeiro culto, a legítima adoração, o altar que Deus vem e responde, tem a ver com vida secreta, ou seja, uma intimidade devocional. Tem a ver com vitórias internas, as motivações santificadas, um coração tratável, a vontade redutível, a diligência pessoal. São coisas que nós cultivamos internamente. É interessante a pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio de um lugar desconhecido, irrelevante, sem nenhuma aparência. Esse é o grande hobby de Deus. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis, desprezíveis que não são, para aniquilar aquelas que são. E o anonimato é o que mais irá nos projetar. Ou seja, a propaganda que você não faz de você, mas que os outros fazem, ou que Deus faz. É o marketing da graça e de graça. E com certeza, é impressionante, o anonimato é a profecia da visibilidade. Viste um homem diligente nas suas obras, entre reis será posto, não será colocado com os de baixa sorte. É uma lei. Quanto mais você se esconde, mais visibilidade Deus vai te dar. Quanto mais você cresce para baixo, maior será a obra para cima. Quanto mais você se humilha, mais Ele te exalta. Essa é a base do conceito da prosperidade, é quando Deus exalta alguém. O princípio mais poderoso de prosperidade é a humildade. É a lei dos dois altares. A vida secreta que vem de uma identidade resolvida e a exaltação pública que vem de Deus. Deus vai trazer à tona. Só para terminar, eu só quero pegar um texto aqui.
1 Samuel 17, 55 a 58. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: do teu servo Jessé, belamita. O contexto aqui é essa famosa batalha do Vale de Elá, o Vale do Carvalho, quando Golias começou a fixar aquela afronta contra o exército de Saul, chamou a batalha para um confronto pessoal, não é? Não foi aquela batalha de exércitos, mas foi aquela, sabe, aquelas batalhas que se travam dentro de nós, que é você e o gigante. Então Golias falou: dá-me um homem que me enfrente, e quem ganhar essa guerra, ganha a guerra. E ele começou a fixar aquela afronta por dias, semanas, e não tinha nenhum homem que enfrentava Golias. Até que de repente Davi foi levar alimento para os irmãos, e quando ele chega, o Golias está fixando aquela afronta. Veja bem que todo o exército de Saul estava debaixo de um massacre psicológico, porque a Bíblia fala que pela manhã e pela tarde, Golias desfilava diante das fileiras de Israel, fixando a afronta, humilhando todos aqueles homens de guerra, mas ninguém o enfrentava. E Davi ouviu quando o gigante fixava essa afronta. E Davi se indignou: quem é esse circunciso filisteu para afrontar as fileiras do Deus vivo? E falou: vou enfrentar esse cara agora. Então ele se apresenta, e quando ele vai enfrentar o gigante, o rei fala: quem que é esse cara? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Chamou o chefe, procura saber quem que é esse cara. Descobre. Ninguém sabia. Sabe quem que é esse? É você. É você. Ninguém sabia. Ninguém sabia. O poder do anonimato. Toda receita de sucesso é um fardo. Sai fora desse negócio de receita de sucesso. É um fardo. O caminho do sucesso não é apenas uma estratégia, é uma pessoa, é um relacionamento. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou te mostrando como as coisas funcionam no reino de Deus. Primeiro, Deus te esconde, o que pode ser um processo longo, dependendo da sua história. Depois Ele te revela. Mas isso só acontece quando você de fato pode representá-lo. Curva sua cabeça, amém? Em nome de Jesus. Anônimos são os mais poderosos para Deus. Deus conta com você nessa geração.
Existem gigantes que ninguém está vencendo, mas você está nos bastidores, você está vencendo. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, nos colocamos diante do Senhor, dizendo que a glória é Tua, ela te pertence. O Senhor sabe quem nós somos. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, mas o Senhor sabe. E o Senhor também sabe quando nós sabemos quem nós somos e quando nós estamos prontos. E não vamos nos lambuzar com a vanglória. Nós queremos, nessa tarde, colocar no seu altar as nossas motivações, as nossas intenções. Nós colocamos no seu altar, submetemos ao fogo do seu altar. Que o Senhor ache em nós um coração adorador, adorador. Alguém que o Senhor de fato possa contar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.